sempre bom dia, boa tarde ou boa noite, porque você está ouvindo esse podcast a qualquer hora, a qualquer momento e em qualquer lugar. Bem-vindo, mais uma vez, ao podcast Sem Sanidade Não Há Santidade, doutora Esli Carvalho. Bem-vindo ao seu podcast. Oi, muito obrigada, Marcela Bastos. É tão bom estar aqui, a gente mais uma vez juntas para conversar das coisas que interessam para a vida. E se interessa para a vida, eu queria fazer a primeira perguntinha. Por que, afinal de contas, sem sanidade não há santidade? Porque quem conhece a doutora Esli sabe que essa é uma das frases mais impactantes que ela tem. E quando você para pensar, isso começa a fazer muito sentido. Mas por quê? Por que sem sanidade não há santidade, doutora Esli? É tão interessante, vou te contar a história de como tudo isso começou. Eu ainda morava ou visitava o Equador, né? Porque eu me lembro que essa palavra veio para mim no meu coração, na minha alma, assim, na minha cabeça, não sei, como no meu espírito. É como se um dia eu tivesse acordado e estava ali. E em espanhol, né? Sem sanidade não há santidade. E quando eu escrevi isso e vi a única diferença entre sanidade e santidade é o T. E esse T é a cruz, né? Ele representa a cruz de Jesus, né? Aquilo me arrepiou, me arrepia até hoje quando eu penso nisso, né? De como a diferença entre a gente viver bem e a gente viver mal é a cruz de Jesus. Por quê? Porque foi na cruz que ele comprou, né, com seu sangue, a possibilidade da gente viver bem, né? A gente poder realmente ter uma nova liberdade de expressão de vida que nós não tínhamos antes de conhecê-lo. Então, como eu sempre trabalho com sanidade emocional, eu trabalho com o que eu chamo das farpas do coração. E o que eu vejo todos os dias no consultório são as pessoas cheias de farpas no coração, né? E essas farpas são diferentes experiências difíceis, né? Experiências adversas, traumas, as experiências com a família de origem, né? Porque você sabe que nem todas as famílias são perfeitas. Não sei se você já conheceu alguma assim, né? Mas no meu consultório tá cheio nas pessoas com quem eu convivo também. A minha não fica atrás, apesar de ser as coisas assim muito legal por um lado, mas nem a minha família é perfeita. E todos nós temos essas farpas no coração. E essas farpas nos impedem de viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus criou, né, desejou, intencionou que nós vivêssemos na sua vida. Então ele tem uma perfeita vontade para nós, uma boa, perfeita e agradável, e nós não conseguimos fazer isso. Você lembra de alguém que dizia assim: o que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo, sabe? É isso. Isso é viver de farpa no coração, saber que a gente tem que viver melhor e não conseguir. Então, nós temos que aprender a tirar estas farpas do coração de forma que a gente possa viver em justiça, da gente poder viver com compaixão, né? Da gente poder viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E ele poder expressar o Espírito Santo dentro de nós, manifestando cada vez mais a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo, né? A gente se parecer cada vez mais com Jesus. Tem coisa melhor? Eu acho que assim, esse é o nosso alvo. Quando eu crescer e for mais grande ainda, né? Quando eu ficar maior, quando eu ficar mais velha ainda, antes de eu morrer, quem sabe, eu quero me parecer ainda mais com Jesus. Eu olho para trás e vejo que eu tenho uma caminhada, mas quando eu olho para frente, eu penso, ainda falta muito, né? Então é isso, se a gente puder entender que a gente tem que ter essas farpas, a gente tem que tirar essas farpas do coração para a gente viver plenamente, em abundância, como Jesus falou, a gente vai entender que sem a sanidade emocional no nosso coração, a gente não consegue viver a santidade, que é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então não é um passe de mágica, não é pó de pirlim-pim-pim, porque quando eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, acontece uma salvação, uma justificação no âmbito do meu espírito. Mas a minha alma, então, precisa ser tratada dessas farpas. É isso aí. Você sabe que a igreja tem feito um trabalho muito bonito durante muitos anos, muitos séculos, né? De tratar o espírito das pessoas, né? Então as pessoas conhecem Jesus, né? Se entregam, conhecem as escrituras, vida de oração.
Mais recentemente, a gente recuperou e resgatou a doutrina, o entendimento de que a gente pode orar pelos enfermos físicos, né? Eu me lembro quando o meu avô, que era de um pastor pentecostal, e ele chegava em casa contando, hoje nós impusemos as mãos, oramos pelos enfermos, as pessoas sararam, foi assim, foi assado. Eu me lembro, que legal, que bacana, né? Uma coisa, né, muito diferente do que eu tinha aprendido na minha igreja, né? Muito bom. E agora, só mais recentemente que as pessoas descobriram que o ser humano tem alma, tem a vontade, tem a emoção, tem, né, o seu desejo, tem a sua escolha, né? Tudo isso faz parte da alma, doutora Esli? Tudo isso faz parte da alma, a nossa volição, a nossa cognição, né? As emoções. As emoções não são nem boas nem ruins, elas são como um termômetro que diz, olha, tá bem aqui, não tá bem ali. É como uma febre, né? A febre não é uma doença, mas ela diz, vai olhar, porque alguma coisa aqui não tá direito. As farpas fazem isso no nosso coração. Vai lá olhar essa dor da farpa, vai lá olhar, porque esse negócio não tá bom. E até uns anos atrás, quando eu comecei a faculdade, né, que não foi tão ontem, mas eu me lembro que muitas vezes na igreja as pessoas dizem, psicólogo, isso é coisa do inferno, isso é coisa, né, do inimigo, não sei o que mais. A gente só precisa de Jesus. E eu me lembro de um amigo que já está com o Senhor, que ele dizia assim, eu acho que não é bem assim. Imagina só um bebê. A gente bota o bebê no berço, né, todo arrumadinho, limpinho, cheirosinho, banhadinho, né, sabe? E olha para ele e diz assim, olha meu filho, você só precisa de Jesus, tchau, e vai embora. Claro que não, né? Porque nós temos que cuidar, nós temos que fazer, né, alimentar, limpar, banhar, ver que dorme, dar no neném, amor, carinho, abraço, cheirinho, né? Beijo, amassar muito. E a nossa alma também é assim, né? A gente também precisa de ajuda, de alguém que nos faz crescer, de alguém que nos alimente, Que de alguém ensina, né? que ensina, que orienta, que guia, né? Diz, olha, você tá com essas farpas no coração. Que farpas, né? Essa daqui, assim, assim, assado. Olha onde é que dói, né? Quando a gente fala da sua mãe, fala do seu pai, fala da sua infância, tem coisa que faz você chorar, né? Ou você se emociona, ou você fica com raiva, ou você não quer falar, né? Não, vamos mudar de assunto, não precisa disso, né? E isso é uma área que tem uma farpa. Porque quando a gente está arrumada, as coisas do passado não incomodam tanto a gente. Então, quando elas incomodam, elas estão sinalizando, aqui tem uma farpa. Não tem nada de errado a gente ter farpa. Todo mundo tem. Desde o Jardim de Éden, todo mundo tem farpa, sabe? Isso assim, farpa, trauma e pecado, isso tudo anda junto, sabe? Tudo emboladinho ali. Tudo assim, né, parte do farinha do mesmo saco, é tudo junto, né? Anda junto, infelizmente. Mas a gente tem soluções para essas coisas. Então, se nós pudermos identificar essas farpas, tratá-las, tirá-las do nosso coração, né? Fazer a convalescença e aprender novas condutas, porque às vezes assim, o jeito que a gente fazia não funciona, não adianta insistir, vamos aprender outra forma. Só que às vezes para aprender outra forma, a gente primeiro tem que tirar a farpa. Senão, não tem jeito. Nós vamos fazer um podcast falando só sobre as farpas, mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta, doutora Esli, dentro desse âmbito do que você estava aqui descrevendo para a gente, do cuidado com a alma. Seria por isso que talvez a gente ouve tanto no nosso meio cristão, ou até no meio dito, chamado secular, que olha e fala assim, ser crente igual fulano, então não quero não. E ser crente assim, é porque seria então essa alma que não está tratada, essas farpas que faz com que a alma grite mais, seria isso? Exatamente isso, né? Eu tenho um livro chamado, que você mencionou em outro podcast, chamado Curando a Galera que Mora Lá Dentro. Todo mundo tem muita gente que mora lá dentro, sabe? A gente tem um médico, minha mãe dizia que de médico louco todo mundo tem um pouco, ela tinha razão. Mas a gente tem outras coisas. E eu falo para minhas médicas, se você não convencer o médico interno dos seus pacientes, eles jogam fora a receita na porta de saída, né? Então, às vezes nós temos papéis na nossa vida, assim, papel de mãe, de pai, de não sei, muito bem desenvolvidos, muito saudáveis. Papel de ministério, papel de líder. Mas as farpas estão em outros papéis, né? Então, no desenvolvimento da vida familiar, né? Ou na área sexual, né? Então, assim, tem áreas que funcionam muito bem e tem áreas que estão completamente limitadas, prejudicadas. E aí as pessoas dizem, mas que hipócrita, né?
diz que faz assim e depois faz assado. Olha, nem sempre é hipocrisia, não. É uma limitação, inclusive uma limitação neuroquímica do nosso cérebro, né, que nos impede de viver certas coisas de uma forma melhor. E vai ser muito bom falar sobre essas farpas, para as pessoas poderem identificá-las, né? E a gente poder arrumar isso e a gente ser mais inteiro, porque Jesus era inteiro, né? Ele era inteiramente perfeito, de forma que todos os nossos papéis internos possam funcionar bem melhor. Então, se eu fosse você, não perdia o próximo podcast, porque afinal de contas nós vamos falar especificamente sobre as farpas do coração. Tá assim que nem eu, interessado em saber quais são essas farpas? O que são essas farpas? Ih, não perde não. Aliás, só não perde como também compartilha. Manda para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar, não é mandando indireta não, tá, gente? Olha as farpas aí. Mas assim, ouve que você vai ser abençoado, compartilha, porque afinal de contas, doutora Edili Carvalho está aqui para nos ajudar com as farpas da nossa alma, dos nossos corações, porque afinal de contas, sem sanidade, Não há santidade. é isso aí. Até a próxima! Até lá!